autora Ana Paula Brasil, que escreveu o livro Chocolate Por que Gostamos Tanto. Ana Paula, como surgiu a ideia de escrever o livro? Eu sou chocolatra, me casei com um chocolatra, então a gente percebeu que a gente falava muito de chocolate, comprava muito chocolate, viajava, comprava chocolate, ia visitar fábricas, pequenas fábricas, e esse era um assunto recorrente na nossa vida. E a gente começou a pesquisar sobre o assunto e a gente percebeu que não existia no Brasil um livro que contasse a história do chocolate, que contasse histórias curiosas sobre o chocolate, que não fosse os livros no Brasil eram todos de receita. E eu nunca me interessei por livro de receita, eu sou péssima de cozinha, então a gente queria fazer um livro gostoso, saboroso, curioso, para quem tem curiosidade em relação ao chocolate, não necessariamente quem quer trabalhar com chocolate. Você fez toda uma pesquisa para poder escrever o livro. Quais as curiosidades que você descobriu? A gente repete a palavra chocolate 611 vezes no livro. Para quem trabalha com texto, isso é muito difícil, porque um dos exercícios que a gente faz constantemente é não repetir palavras. Só que o chocolate é uma coisa tão única que não tem sinônimo, não tem um sinônimo apropriado. Você chamar de doce é estranho, porque o chocolate muitas vezes é amargo. Você chamar de sobremesa também tem sua imperfeição, porque o chocolate nem sempre é consumido como sobremesa. Então, a gente começou a achar, assim, o livro começa a ficar curioso por aí. A gente falou de política, de futebol, de história, de geografia. Então, é um livro que passa por várias áreas, assim. No livro existem algumas categorias de chocolatras. Quais são elas e o que as define? A gente fez uma brincadeira no livro, que é uma brincadeira sem nenhum teor científico. A gente definiu o chocolate em 4 categorias: o refinado, o guloso, o curioso e o seletivo. E aí vai desde o chocolate, assim, passou na frente, é marronzinho, tem uma texturazinha de chocolate, ele come, não importa a marca, não importa o teor de cacau, passou, ele come. O chocolate refinado, que hoje em dia a gente encontra com mais frequência, é o cara que pesquisa, que lê, que só come chocolates acima de um percentual de cacau, que tem que trata o chocolate um pouco como vinho, como café também. Hoje em dia tem as pessoas muito ligadas a café. O chocolate seletivo e o curioso, eles são meio parecidos, assim, eles eliminam algumas marcas de menor qualidade, eles não comem chocolates também se não tiver acima de um determinado percentual de cacau. Mas experimentam um pouco de tudo, assim, não discriminam tanto. Em qual categoria você acha que se inclui? Eu acho que eu estou por aí, entre o seletivo e o curioso. Tem, assim, o meu gosto é bastante abrangente. Tem, assim, que eu sei que realmente não tem qualidade, eu não como, mas de resto eu estou sempre de olho, beliscando e provando e experimentando. O livro tem um depoimento de alguns famosos, como Cláudia Leite, William Bonner, Heloísa Périssé e Oscar Schmidt. E como foi fazer a entrevista com os chocolatras que foram citados no livro? Eu já conhecia a história do Oscar Schmidt, que teve uma intoxicação alimentar por causa de uma overdose de chocolate. Ele tinha uma brincadeira com um técnico de basquete, com Ari Vidal, até morreu há pouco tempo. Para cada rebote que ele pegasse, ele ganhava um bombom. Ele estava sempre com os bombons no bolso. O técnico viu que ele gostava de chocolate e falou: para cada rebote que você pegar, eu te dou um bombom. E aí teve um dia que ele foi para casa, não me lembro agora, mas acho que com 56 bombons no bolso. Sentou para ver televisão, comeu todos de uma vez, segundo ele, como se fosse assim, amendoim. E aí no dia seguinte passou muito mal, foi internado, ficou no soro e tal. E teve uma overdose mesmo de chocolate. Depois que o livro ficou pronto, você conseguiu chegar a uma conclusão do porquê as pessoas gostam tanto de chocolate? Eu acho que o chocolate tem um poder químico, essa é a primeira sensação do chocolate. Quimicamente a gente é propenso a gostar de alimentos gordurosos.
Açúcar é um motor energético de células. As células do nosso corpo, uma parte delas enlouquece diante do açúcar, uma coisa muito poderosa. E o triptofano é uma substância precursora da serotonina, que nos dá a sensação de bem-estar. Então, assim, o chocolate é uma bomba química perfeita, né? E eu acho que o outro motivo é cultural. O chocolate é muito agregador. Desde do princípio da história do chocolate, ele é consumido em grupo, ele é consumido em situações importantes, em festas, em banquetes, em cerimônias religiosas. Então, eu acho que você tem aí uma resposta química e uma resposta cultural e emotiva. Obrigada, Ana Paula. Foi um prazer poder fazer essa entrevista com você.